vou compartilhar com você um texto da Bíblia, diz, lá no Salmo 139. Vou ler com você, Salmo 139. Tem Bíblia aí, irmão? Vê se abre aí, porque você não esqueceu onde é que fica, né? Porque nesse tempo aí das coisas que a gente acessa, a gente acaba esquecendo, né, onde é que está. Então a palavra fala assim, olha: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Está acompanhando, irmão? Está acompanhando? Então tá bom. Aqui às vezes eu acho que falei errado, estou lendo uma coisa errada porque não está escrito lá, né? Então aí mesmo onde você está. Verso 4: ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei da Tua presença? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior. Tu me formaste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, e contaria, sem jamais chegar ao fim. Olha que coisa preciosa da Bíblia, e fala para nós, Deus que nos criou, o especialista em gente. Eu li essa semana aqui, no pequeno livro de histórias, que certo homem ali estava dirigindo o seu carro Ford, quando alguma coisa começou a dar errado, falhar. Ele parou, foi olhar o motor, né, mas não encontrou nada de errado, ficou parado ali e procurando defeito. Se ele for que nem eu, está lascado, né, irmão? Porque se o carro parar, antigamente disse que você colocava um arame no motor do Fusca, né? E funcionava. Alguém aqui é desse tempo? Hoje você abre aquilo, você vê, você vai entender o que daquilo tudo.
Não tem jeito, né? Aquele homem ficou parado ali. De repente, parou um outro carro apareceu. E diz que um homem alto, simpático, desceu daquele carro, né, novinho, e da Ford. Perguntou assim: qual é o problema? Aí o rapaz falou: parou aqui, eu não sei como fazer isso aqui funcionar, não tem jeito. Então aquele homem lá pediu licença, foi lá, abriu o capô, deu uma mexidinha e fechou e falou para o sujeito: pode funcionar aí. Aí ele bateu lá a chave e o carro ligou. E sabe quando alguém te faz um favor bem grande, né? Você fica muito agradecido. Ele falou: mas muito obrigado, olha, o que seria de mim se você não tivesse aparecido, né? Um anjo de Deus. E ele agradeceu e disse: está tudo bem, né? E aí ele perguntou: qual que é o seu nome? Aí o sujeito que ajudou disse assim: meu nome é Henry Ford, o criador ali dos carros da Ford. Ele sabia naquele tempo como funcionavam as coisas. Aquele que havia criado a Ford sabia muito bem como fazer o carro funcionar. Que coisa, né? E conta-se que o mesmo Ford estava com um problema muito sério na sua fábrica. E muitos tentaram fazer, mexer de tudo ali, não conseguiram dar jeito. Até que ele descobriu um especialista, chamou o especialista entrou perto daquela grande máquina, mexeu, virou, mexeu, funcionou, saiu. Aí disse: olha, está consertado aí a máquina da fábrica. Aí ele falou: nossa, que coisa boa, né? Muito obrigado, vamos acertar o serviço. Quanto custa o serviço? Aí ele disse: $50.000. Esse já era dólar mesmo. Aí ele assustou, disse: mas $50.000? Que absurdo, isso é muita coisa. O que você fez aí vale tudo isso? Você não usou nada. Aí ele disse: olha, deixa eu dizer uma coisa a você. O que eu usei aí custa $2.000. Mas a minha experiência custou 48 mil. Aí o Ford disse: você tem razão, né? A experiência de como as coisas funcionam é tudo, não é, querido? Experiência é tudo. Às vezes você não chama alguém na sua casa lá para arrumar alguma coisa, e a pessoa faz e cobra, você diz assim: mas que roubo, tudo isso? Você fica indignado, né? Mas você faria aquilo? Você não faria, né? A experiência é tudo. Mas sabe que quando a gente olha para o Salmo 139, você e eu encontra um especialista em gente. Deus que sabe como nós, eu e você, funcionamos. Já pensou uma coisa dessa? Você leu no verso que nós lemos, que ele fala assim: o Senhor de modo assombroso nos criou. Olha, de modo assombroso Deus nos criou. E essa coisa de que eu não compreendo, não entendo o modo, né, como eu existo, como sou. E ele fala lá no Salmo 139 de forma tão maravilhosa, né? O Senhor me conhece, antes me entreteceste, né? Isso é a palavra de tecer, né? Gosto das irmãs aqui da igreja, quando vai na quarta-feira lá, começa a dar forma com aquelas linhas todas, né, irmãos? O mais longe que eu cheguei nesse negócio de tecer alguma coisa foi aquela correntinha simples aqui que você faz no braço, que acho que é só uma correntinha mesmo, sabe, Marta? A Cleide também faz essas coisas, a Mônica, né? É só aquela correntinha de tricô, não sei lá o que é. Uma vez minha mãe tentou me ensinar, eu fiz só uma correntinha. Aí ela falou assim: agora você vai dar 3 pontos. Aí já não dá mais certo.
ele fala, e o salmista fala, o Senhor me entreteceu, fez cada fibra, assombrosamente, né? Lá no verso 13 ele fala, tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Olha só, você veja que só para exemplificar o que nós conhecemos hoje, que não se conhecia no passado, né? Porque o salmista escreveu como tecer, né? Como tecido, mas hoje com a tecnologia toda que nós temos, temos a informação, a gente vê lá que nós somos dotados de sentidos tão especiais, né? Que nos possibilitam ver, nos possibilita ouvir, né? Sentir sabor dos alimentos, né? Alguém aqui pegou aí aquela Covid lá e ficou sem paladar aqui? Pega a mão aí. Ficaram sem paladar? Que horror, né, irmãos? Sem paladar, até que a gente consegue até perder os pesos, se quiserem, né? Também não é obrigado a querer perder peso, não é? Mas o paladar, aquela coisa maravilhosa, né, que a gente sente, né? A complexidade que aumenta quando a gente olha como funcionam os hormônios do nosso corpo, né? Cada hormônio responsável por algo importante da nossa vida, da nossa existência, não é? O cérebro, a mente dos neurotransmissores, né? Está aqui dentro, capaz de ter noção mais rápido de que qualquer máquina, porque a máquina ela soma, né? Tem os números, ela soma, mas o ser humano ele tem todos os sentidos de uma vez só, tanto do presente como da somatória, como as experiências passadas e a expectativa futura. Nenhuma máquina é capaz de fazer, né, uma coisa dessa, né? E alguém disse até mais fundo, olha, lá no seu sangue tem aquelas hemoglobinas que no centro, né, tem a capacidade de transportar oxigênio para o corpo todo, né? E outro foi mais adiante, assim, ele dizia assim, olha como um átomo de ferro foi parar lá no centro da proteína do nosso corpo, para poder fazer as coisas funcionar, né? Isso tudo é tremendo, né, irmãos? Irmãs, coisa mais maravilhosa que o ser humano é, né? Eu, lá em casa, todo mundo sabe, eu sou fascinado por avião, né? Olha, se eu estiver conversando com você ali no pátio, passar um avião lá aqui em cima, pode ter certeza que eu vou dar uma olhadinha no tamanho dele, não é? Isso não raro, alguns 20 anos atrás, quando eu fui pastor a primeira vez aqui em Curitiba, eu ia lá na cabeceira do aeroporto, ficar vendo os aviões passar na minha cabeça. Era uma coisa assim meio, sabe, bem de criança mesmo, né? Mas você vê aquilo, você vê que coisa maravilhosa que o ser humano é capaz de fazer, como Deus nos criou. Nós temos esse grande privilégio de ser participantes dessas qualidades divinas, e a nossa existência por si mesma, ela prova a existência de um Pai Criador de todas as coisas, e de modo engenhoso para a nossa vida, não é? Eu acredito que a criação ela se dobra a existência de um Deus. Ela é assim a nossa vida, e esse Deus é especialista em nós. Já pensou? Aí eu pergunto assim às vezes, né, talvez você se considere assim uma pessoa, né, problemática, com muitos problemas. Não sei se é assim, talvez com você não, né, mas talvez com o seu primo, sua prima, seu tio, né, seu vizinho, são pessoas com problemáticas, né? E nós não, nós somos perfeitos, né, irmãos e irmãs? Nós somos tudo tranquilo, né? O problema é com os outros, né? Aqui está tudo tranquilo, né? Aí já começa outro problema, né? A soberba, né? Então você veja que não tem saída, né? Às vezes você, né, acha que a vida está toda desarrumada, né? Fica pensando assim, né? Meu Deus, minha vida é assim, né? Queria que começasse tudo de novo, né? Como é que pode isso, né? Às vezes você se acha meio derrotado, né? Derrotada, né? Sabe o que é derrotado, irmão? Derrotado é uma pessoa assim meio, que se sente, né? Não que ela é sem, mas se sente um pouco meio sem esperanças, né? Talvez inadequada, mal amada, mal amado, não é? E
Isso vem de uma coisa horrível, uma perversão nos sentimentos que causados pela mentira que a falta de Deus produz na vida das pessoas. Mas olha, quando a gente olha para a Bíblia e olha para nós podemos perceber, contar com um especialista, que é o especialista em gente. Não tem nada em mim e em você que Deus, o Pai, não entenda e não possa consertar. Tá certo? Não tem nada. E a gente sabe que fica todo mundo desarrumado pela falta da essência do Senhor em nossas vidas, de Deus em nossas vidas. O ser humano sem Deus é muito complicado, porque com Deus ele aprende a se compreender e Deus traz a vida, a compreensão. E quando você tira a essência de Deus, aí pronto, aí você não compreende mais nada mesmo. Porque não tem jeito, o ser humano foi feito especificamente, né, a imagem de Deus, e é só a sua conexão, a sua volta, a sua comunhão com esse Deus, é que pode te colocar no centro, me colocar no centro de uma existência sadia. E é por isso que, lá em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, nós encontramos Jesus dizendo isto de nós, de modo muito figurado, sobre a oliveira e os ramos. E lá no verso 5 de João, capítulo 15, ele fala assim, olha, vamos ler comigo aí, aqui em cima? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Quando o ser humano, quando as pessoas rejeitam a Deus, o Pai, a Jesus, elas rejeitam sua própria essência, elas entram no abismo, o abismo da procura. E o problema é que o abismo da procura sempre leva essas pessoas a procurar conceitos de outro ser humano perdido. O outro ser humano que escreveu determinado livro A, B ou C, doutrina A, B ou C, né, da humanismo, daquilo que ele acha, que ele pensa, da filosofia, dos pensamentos, mas ele esbarra na outra pessoa com as mesmas dificuldades e falências que ela. Mas quando olhamos para Jesus, ele fala assim, olha, vocês são, não é, os ramos, e eu sou a videira. Se vocês não estiverem ligados em mim, vocês nada podem fazer. E sabe que essa palavra, nada pode fazer, ela é justamente, né, a palavra usada para falência. Sem Jesus, estamos falidos, porque não há em nós nada que seja construído adequadamente. E sabe que, apesar de todas essas características que nós temos, né, nós só podemos mesmo funcionar direito com Jesus, e se Ele estiver em nós. Quantas pessoas, né, que têm tantas dificuldades, mas elas não conseguem nunca superar, né, dificuldades, problemas, traumas, não conseguem superar doenças, seja física ou doenças mentais, emocionais. E elas não conseguem superar, porque não funcionam direito, porque elas tentam funcionar sem Deus, sem o combustível, né, sem as peças necessárias para que ela possa realmente ter uma resposta sadia de ser um ser humano à imagem e semelhança de Deus, o Senhor. Não é? Por isso que a gente lê, né, não sei vocês, mas havia uma época na minha vida que havia uma moda nos carros, né, com umas frases em azul e branco assim, todo carro de crente tinha um. Alguém lembra daquilo? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E aquele monte de verso, né? Todo mundo tinha aquelas coisas. Eu lembro que na minha época eu não tinha carro, comprei daquele lá e coloquei no vitrô da minha casa.
A minha mãe chegou um dia do trabalho, olhou aquilo e falou assim: o que é isso aqui no meu vidro? Né? Destoando da estética da casa. Eu falei: é um cartaz que eu coloquei aí. Aí ela falou assim: agora você virou crente, fica colocando essas coisas aí no vidro da minha casa, pode tirar. Na época, minha mãe implicava comigo, né? Não é que implicava, naquele tempo lá, foi muito novo para ela, né, irmãos? Você sabia que o filho ia virar crente, né? Imagina hoje, pastor, uma coisa de louco, né? E aí eu tirava aquilo, mas aí numa das frases tinha assim: Jesus é a resposta. Era uma daquelas frases. Resposta para quê? Resposta para nós. Resposta para o ser humano mesmo, para compreender, né? E quando a gente encontra assim, alguém completamente perdido, sem esse ânimo, confuso, né, é porque certamente falta esse componente principal que foi danificado pelo pecado, que é a falta de Jesus Cristo na vida, que é o desprezo pela sua palavra. Por isso, muitos de nós, né, somos extremamente complicados. É só, né, como é que a gente diz? É só Jesus na causa, né, irmãos? Já falou isso ultimamente? Só Jesus na causa, né? E é verdade. Quando a gente vê o ser humano, fala: é só Jesus na causa, porque não tem o que dar jeito. Esse dia a gente lembra de gente que compra um eletrodoméstico e não dá a felicidade de aquele eletrodoméstico funcionar direito. E você leva na assistência umas 3 vezes, 4 vezes, e nunca funciona direito. Alguém teve essa experiência? Tiveram? Antigamente tinha, né? Antigamente era aquela marca CCE. Você lembra? Lembra o que significava? Isso aí, quem falou? Conserta, estraga. Nada dava jeito naquilo, né? Então tinha umas marcas que você não podia chegar nem perto, né? Porque, olha, não há o que dê jeito do negócio. Né? Mas vai muito do negócio. Tem gente que comprou o CCE e nunca teve problema, né, irmão? Vai do negócio, né? Vai da situação, né? Mas é assim que funciona. Às vezes o ser humano é assim: sem Jesus, filha, a gente é quase um CCE, né? Não no aparelho, mas no conceito, né? Você tenta procurar conserto de religião A, B, C, não dá certo, né? Igreja A, B, C, não dá certo, né? Terapia A, B, C, não dá certo. Remédio A, B, C, não funciona. Eu falo: meu caro, né? Minha cara, é só Jesus na causa, porque Ele é o especialista em gente, né? Procura de todo jeito, tá certo? Mas a Bíblia fala ali, né, que Ele conhece a sua estrutura, conhece a sua vida, a minha vida, sabe que somos feitos, sabe do que necessitamos, e Ele veio ser, Jesus veio ser mesmo, o especialista de Deus. Ali, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, nós encontramos uma coisa muito interessante, né, desse médico dos médicos. Então a Bíblia fala assim: olha, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha só, de quem é que Isaías está dizendo? De Jesus. Isaías está falando de Jesus. E depois, se você for ver lá em 1 Pedro, lá no Novo Testamento, 2,24, ele diz a mesma coisa. Ele fala assim: Jesus, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça de Deus, e pelas suas feridas vocês foram sarados. Olha só, se por um lado aí o ser humano tentou de todas as formas um conserto para si mesmo,
a Bíblia diz que Deus o Pai enviou o seu Filho Jesus como o seu especialista, o especialista em gente, especialista em mim, especialista em você, e que ele vindo, ele pudesse então fazer o conserto necessário para que nós pudéssemos encontrar novamente a paz, e a paz que só Ele pode conceder, porque quando Ele fala que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, olha, presta atenção, Ele tomou sobre si. Se a gente estava aí todo estropiado, se você está todo estropiado, estropiada, se vendo, né, um diagnóstico de defeitos que precisa urgentemente ser restaurado completamente, já diz a Bíblia ali, que Ele tomou sobre si suas enfermidades e as minhas enfermidades, Ele tomou sobre si. A solução de Deus é vir remover de nós, tirar de nós, e Jesus foi este que tirou de nós as enfermidades, que Ele tirou o pecado de nós, não é? As nossas dores, Ele tomou sobre si. Quando você olha para Jesus ali, você e eu, nós somos convidados pela graça de Deus de dizer, olha, as minhas dores, minhas enfermidades, o meu pecado, o meu Senhor, o especialista de Deus, tomou sobre si, não é? Ele tirou de mim, para que a minha vida encontrasse paz, não é? Porque Ele foi feito o ferido de Deus, porque tirou as nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, não é? Porque as nossas iniquidades, nossas transgressões, são suficientemente adoecedoras, para fazer adoecer a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa emoção, ela adoece pelas transgressões, ela adoece pelo pecado, não é? E aí a Bíblia diz que nós fomos sarados por Jesus Cristo, sabe? Então, devido ali ao pecado, as nossas dores, nossas enfermidades, e como nós podemos interpretar, não é isso que o versículo da Bíblia diz, os nossos sofrimentos, nossas tristezas, que são decorrentes dessa separação de Deus, que nos deixava doentes. Deus fez tudo tão perfeito, Ele fez a mim, fez a você, tão perfeito ali, mas no pecado, nós tornamos-nos imperfeitos, aflitos, não é? Adoentados, mas nós precisamos dEle, precisamos de Deus, do Senhor. O pecado, ele não é só um crime, na qual a gente foi, segundo a Bíblia, condenados à morte, mas o pecado é aquela doença que causa a morte da nossa alma, a qual Jesus Cristo, em Jesus Cristo, nós fomos sarados, nós fomos curados, sabe? É olhando para Jesus. Você sabia que Jesus pode curar sua vida e a minha vida? Sabia que Ele tomou sobre si nossas dores, enfermidades, o nosso pecado, a nossa condenação? E Ele então tirou para nos curar. Ali pelos sofrimentos que Ele passou, Ele nos comprou para Deus e nos renovou pelo Espírito Santo da sua graça. E Ele devolve a nós o estado de saúde. Sabia, irmãos? Você pode ser muito saudável, eu posso ser saudável, Você pode ser curado, pode ser curada, transformado, quando você olhar para Jesus e ver o que Ele fez por você. Ele desceu como o médico de Deus, Ele desceu como especialista de Deus, tomar a sua vida, a minha vida, e dizer assim, olha, eu quero tomar você, quero colocar você na oficina do Espírito Santo, te dar uma nova vida, tirar o que você tem, fazer morrer a sua velha vida, a velha natureza, para que você possa experimentar a minha natureza, a natureza santa, a natureza viva, a natureza de Deus em sua vida e em minha vida. Amém, querido? Sabia? Você tem uma essência de Deus na sua vida, você não é qualquer pessoa. Certo? Você tem uma essência divina em você, e se você não tem, você pode ter,
a essência de Deus na sua vida, porque para isso você foi criado, e eu fui criado, e para isso nós somos regenerados por Deus depois da criação, para que você possa se encontrar com Ele, e Ele possa curar a sua vida, dar-se a você, né, como o médico dos médicos, aquele que veio para abençoar a sua vida, né? Porque às vezes a gente fica cansado, não fica? Mas você, quando está cansado, se sentindo aí derrotado, triste, sem nenhuma esperança, você tem que olhar para Jesus. Não olhe para você, olhe para a vida que Deus te deu em Cristo. Amém, amados? Olha para Jesus e a vida dele. Eu gosto dos livros, de um determinado livro de Watchman, que ele dizia: nunca olhe para você, olhe para Jesus. Porque quanto mais você olha para você, pior você fica. Você sabia disso? Às vezes as pessoas querem ser curadas, tratadas, transformadas, né? E aí fica olhando muito para si, e nunca sai do lugar. Costumo brincar que tem gente que está eternamente na igreja buscando a cura de Deus, a cura disso, cura daquilo outro, quer ser curado, vou buscar a cura, mas por que nunca acha? Por que nunca acha? Nunca acha porque olha para si. Quanto mais você olha para si mesmo, pior você fica. Essa é a natureza humana. A gente não tem jeito. Faz uma análise de você ver, por exemplo, quando uma pessoa querida perto de você morre. Geralmente as pessoas dizem assim: mas eu devia ter feito mais, devia ter cuidado mais, devia ter agradado mais, devia ter amado mais, não é? Sabe aquela música mundana que fala: eu devia ter curado mais, amado mais, feito mais, aquela coisa toda? Lembra da música? Pois é, mas isso é uma eterna cobrança, que nem que o sujeito voltasse lá atrás, ele conseguiria fazer diferente. Porque se a vida de Deus não estiver nessas pessoas, e em mim e em você, nós sempre nos acharemos em débito. O ser humano, olhando para si mesmo, vivendo a si mesmo, ele sempre se achará em débito. Ele sempre se achará devedor, sempre se achará inadequado, defeituoso. Ele nunca será ou estará suficiente, porque o pecado fez isso com o ser humano. Ele estragou a essência de Deus. O que Deus veio fazer perfeito, ele estragou, contaminou, e aquilo é muito forte. Então você nunca deve olhar para si mesmo. Você deve olhar para Jesus, como diz Hebreus. Se tiverem capacidade de achar aí, eu sei, Hebreus 12:2, Hebreus alguma coisa, mas ele fala: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha que menino mais eficiente. Vamos ler junto ali a palavra cura. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, está sentado à direita do trono de Deus. Se você quiser ser curado, abençoado, ministrado, não olhe para você, olhe para Jesus. Quanto mais você olhar para Jesus, mais sarado você será. Quanto mais você olhar para você, pior você vai ficar. Vá buscar terapia que faz você olhar muito para você mesmo, que você vai ficar louco. Se ela for dissociada de olhar para Jesus, porque a única cura que existe é quando você olha para Jesus. É Ele quem te cura. Aquele livrinho Ego Transformado, que muitos já leram aqui, o sujeito lá, o autor, ele diz exatamente isso. Olha, não, tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: se abandone. O sujeito muito complicado é que olha muito para si mesmo, para os seus defeitos, para o seu umbigo, e aí ele está sempre pior. E o autor lá do Ego Transformado, é Timothy alguma coisa, né? É isso. Ele fala assim para nós: se abandone, deixe você de lado, porque quanto mais você se ligar para si mesmo, pior, mais adoecido você vai ser. Então a nossa vida,
é olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que é capaz de nos curar, porque Ele é o especialista em gente. Como diz o Salmo 139, Ele fez cada estrutura da sua vida. E hoje nós temos um corpo que vai precisar ser depois glorificado. Esse corpo que nós temos aí, né? Conforme a gente vai vivendo, as peças vão gastando tudo, né? Não é assim que funciona? Estava uma coisa com o defeito aqui, a Joelma falou assim, arrasta você, pastor, que se eu abaixar, eu não levanto. É que o eixo principal já entortou, né, irmão? Depois dos 80 anos, né, Joelma, no seu caso? Já entortou o eixo, né? A graxa já foi embora, né? Os rolamentos já estão tudo raspando, né? Funciona assim? A gente já fica travando, né? Já anda mais virado para a esquerda do que para a direita, né? Alguns canhotos, já vai mais para a esquerda, né? Ou para a direita, né? Vai, né? Então vai assim, é Deus que formou, mas aquele mesmo Deus que formou eu e você para nascer, ter a sua plenitude, porque a nossa vida é assim, a gente, corpo, nasce, fica a fase bela, né? Depois a fase bela, ela entra em declínio, só que a nossa vida não se vê no corpo, né? Ela desce, só que o nosso espírito renovado fica, o corpo vai descendo, mas o espírito renova, o espírito continua em progresso, e esse espírito em progresso, diz a Bíblia que seremos glorificados, teremos um novo corpo, né? Um novo corpo, vou nem dizer para vocês que é corpo de super-herói, porque os super-heróis, todos eles têm o seu calcanhar de Aquiles, não vou nem dizer que você vai ser uma super-mulher, né? Porque a tarde da Mulher Maravilha tem os seus problemas, e nem você aí, varão, o super-homem, porque o super-homem tem as suas criptonitas, mas nós teremos sim, novo corpo, nova vida, feito tudo de novo para a glória de Deus, amém, querido? Feito para a glória de Deus, e aí eles chamam de um corpo glorificado, tudo perfeito, né? Nem óculos vamos precisar usar mais, né? Glória a Deus, né, irmão? Você viu como essa pandemia ficou ruim usar óculos, né? Eles não colocaram para-brisa nos óculos, e nem desembaçador, mas é novo. Olhe para Jesus, o especialista de Deus, para que você seja curado. Está cansado? A Bíblia diz lá, para nós, não é? E lá em Mateus capítulo 6, depois lá Mateus, lá para frente, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Abandone-se, e abandone-se nos braços de Jesus, que Ele é o médico dos médicos, Ele é capaz de curar, de abençoar sua vida, restaurar a sua vida e a minha vida, amém, querido? Não é? Coisa boa, né? É um especialista de Deus, Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e agora temos paz com Deus. Romanos 8 fala assim, agora justificados, pois vocês têm paz com Deus. Então, meu querido, aquela velha pergunta, se você se considera uma pessoa com muito problema, que a sua vida é desarrumada, que precisa ser feita de novo, você que se acha, vive se arrastando por esta vida, incapaz, se sentindo inadequado, inadequada, por causa de aquilo que o pecado fez. Eu desafio você nesta noite a crer na cura de Jesus Cristo para a sua vida, e o amor incondicional de Deus, que é capaz de te dar descanso para a sua alma. Como é que Deus vai fazer isso, meu querido? Eu não sei. Eu só sei que o Espírito Santo que está aqui é poderoso para operar cura na sua vida, bênção na sua vida. E quando você olhar para Jesus, você será curado, curada e abençoado.
Porque quando você precisar de um conserto da sua vida, conserto de quebrar mesmo, né? Não é o conserto com S. Quando você precisar de um conserto na sua vida, lembre-se do especialista de Deus, Jesus Cristo, que pode te curar.